E aí, pessoal, estamos mais uma vez juntos aqui no canal Meu Propósito, e meu nome é Adriano, e hoje eu fiquei, na verdade, essa semana eu fiquei pensando muito sobre essas três gravuras que vocês estão vendo aí no vídeo, né? Uma trata-se do profeta Noé, a outra trata-se do profeta Abinadi, e a outra trata-se do presidente e profeta Hussein Nelson. E aí, além da questão de ser um profeta, qual a relação que tem entre cada um deles? Vamos parar um pouquinho. Se você está sozinho aí, dá uma pausa nesse vídeo, analisa um pouquinho qual é a relação existente entre cada um desses personagens. Ou se você está na sua casa, com sua família, dá uma paradinha aí e começa a perguntar entre o que cada um entende ou qual a opinião de cada um sobre esses três personagens, né? Hoje eu gostaria de falar um padrão que foi estabelecido por Deus e que todos precisam entender, independente de religião. Todas as pessoas no mundo precisam entender esse padrão que foi estabelecido pelo Senhor. Primeiro ponto é o seguinte, e o padrão ele está estabelecido lá em Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Se o Senhor ele vai fazer qualquer coisa no mundo, primeiro, ele revela os segredos aos profetas. Tá bom? Isso foi um padrão do Velho Testamento, isso é um padrão do Novo Testamento, isso é um padrão de nossos dias. Grave isso. O segundo ponto, o segundo padrão é o seguinte, e esse segundo padrão eu vou explicar com base em uma escritura lá de Mateus 10, no versículo 29 e 30. E diz assim, não se vende 2 passarinhos por um centil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. O que eu quero que vocês entendam com essa escritura é que nada, absolutamente nada, acontece nesse mundo sem, ou em qualquer outro mundo, sem a vontade de Deus. Entendam esses dois padrões. O Senhor não fará coisa alguma sem revelar aos profetas. Ponto. O Senhor, tudo o que acontece é pela permissão do Senhor, ou pela permissão do nosso Pai Celestial. Ponto. Ok? Então, vamos voltar lá àquelas gravuras. Primeiro, eu vi Noé nessa gravura, eu estou vendo Noé nessa gravura proclamando arrependimento para o povo, porque o Senhor ele sempre vai fazer isso, ele sempre vai dar uma oportunidade para o povo se arrepender, para o povo melhorar, para o povo mudar. E aí, se você percebe nessas gravuras, tem pessoas apontando para ele, rindo, botando a mão na cabeça, dizendo, esse é um doido, esse é um louco. E todo mundo sabe qual foi o desfecho dessa história, né? Noé construiu a arca junto com sua família, entrou na arca, o povo quis se arrepender já quando estava ficando tudo alagado, mas já foi tarde, e houve a destruição de todo mundo pelo dilúvio, né? Esse é um ponto. Então, o padrão, o Senhor revelou o segredo ao profeta Noé, e o dilúvio veio por permissão do Pai Celestial. Ponto. Tá? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que aquele povo viu? Não. Será que hoje nós estamos ouvindo? Talvez. E aí, eu pensando um pouquinho sobre a designação dessa semana do Vem Segue-me, que foi lá em Mosias, do Mosias 11 ao 17, e aí Abinadi foi um profeta que apareceu no meio do povo num momento muito extremo, num momento que o povo estava cometendo muitos erros, muitos pecados, principalmente por causa do seu líder, que era um rei, cujo nome também era Noé, mas era totalmente oposto ao profeta do Velho Testamento. E eu gostaria de ler uma escritura que fica lá em Mosias 11:20. Diz assim, e aconteceu que existia entre eles um homem cujo nome era Abinadi.
E ele começou a profetizar no meio deles, dizendo: eis que assim diz o Senhor, e assim me ordenou, dizendo: vai e dize a este povo, assim diz o Senhor, ai deste povo, porque vi suas abominações e suas iniquidades e suas fornicações, e a não ser que se arrependam, visitá-lo-eis com minha ira. Então o Senhor contou o segredo ao profeta. O profeta foi lá, proclamou arrependimento para o povo, mas fizeram o quê? Perseguiram Abinadi, quiseram tirar a vida de Abinadi. Abinadi teve que se esconder. E se escondeu por 2 anos. Mas mesmo assim ainda falou, antes dessa fuga, né, ele disse assim: e a menos que, isso está lá no capítulo 11, versículo 21, e a menos que se arrependam e volte-se para o Senhor, seu Deus, eis que eu os entregarei nas mãos de seus inimigos. Sim, e cairão em cativeiro e serão afligidos pelas mãos de seus inimigos. Bom, o povo não quis ouvir, o rei não quis ouvir, tentaram tirar a vida de Abinadi. Abinadi sumiu por 2 anos, depois voltou para pregar de novo o arrependimento a esse povo. Abinadi pregou o arrependimento diante do rei, diante dos sacerdotes do rei. Foi feita uma proposta para ele. Ó, Abinadi, se você negar tudo o que você está dizendo, de que nós seremos destruídos, de que nós cairemos na mão dos nossos inimigos, que essa coisa de você dizer que a gente tem pecados e que o rei também é um pecador, aí a gente te liberta. Abinadi disse: não, eu não vou negar a verdade. É algo que nós devemos ter em nossa mente, em nosso coração também. Não podemos negar a verdade, tá bom? A verdade não pode ser negada. E por isso, por ele não negar a verdade, ele foi morto por fogo, foi queimado, tá? Mas no futuro, posterior ao assassinato de Abinadi, o povo foi pego pelos seus inimigos, os lamanitas, e foram postos em cativeiro. Muitos foram mortos. E a profecia foi cumprida, porque foi um padrão que o Senhor estabeleceu. Ele revelou os segredos a seus servos e os profetas, o profeta Abinadi. Ele pregou o arrependimento, o povo não quis saber, e a revelação foi cumprida. Agora eu pergunto, será que esse povo ouviu? Será que o rei ouviu? Será que nós estamos ouvindo? Por fim, vamos focar um pouquinho na gravura do nosso presidente Russell M. Nelson, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E deixa eu contar um segredo para você. Você que não é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, mas que está vendo esse vídeo nesse exato momento. Ele é um profeta não só da igreja. Ele é um profeta para o mundo. Para o mundo. E 2 vezes no ano, em abril e em outubro, ele fala para todo mundo. Ele não só fala para mim, ele não só fala para os membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, mas ele fala para o mundo o que o Senhor falou para ele. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar esses segredos aos seus servos, profetas. E o Senhor revela os segredos ao presidente Russell M. Nelson. Convido a cada um de nós a prestar bem atenção nas coisas que ele tem dito. Eu faço uma pergunta para quem já assistiu a conferência, ou assistiu a conferência do ano passado, ou a conferência desse ano. O que ele falou? Será que nós estamos ouvindo? Ou será que nós somos semelhantes ao pessoal da época de Noé? Ou será que nós somos semelhantes ao pessoal da época de Abinadi? Que possamos fazer a diferença. Que possamos ouvir a voz do Senhor através de seu santo profeta. Deixa esse convite. Vamos ouvir ao Senhor. Um forte abraço. Tchau.